Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu volto para partilhar com vocês a nossa assembleia, a primeira assembleia eclesial da América Latina e do Caribe. Hoje, sábado, dia 27, nós estamos quase no final de nossa assembleia. A assembleia, ela encerrará amanhã com uma grande celebração lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Ela que é padroeira do México e de toda a América Latina. Hoje, no dia de sábado, será então o 6º dia da Assembleia e nós teremos hoje como iluminação do nosso dia a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Olha que texto bonito que vai iluminar a nossa assembleia de hoje. Esse texto mostra que Jesus, ele não veio... a sua mensagem não era só para aqueles que têm estudo, para aqueles que tiveram oportunidade de frequentar escolas, mas veio para todos. E ele revela a sua mensagem especialmente aos pequeninos. Os pequeninos significam aos pobres, aqueles que são humildes, aqueles que têm capacidade de ouvir, aqueles que não se sentem donos da verdade, aqueles que têm o coração aberto para Deus. Então, hoje, é esse texto que vai nos iluminar. E hoje nós teremos, além de depoimentos, testemunhos, nós teremos a leitura da mensagem final do nosso encontro. O Papa não quis que a Assembleia produzisse um documento, mas que refletisse, que a Igreja trabalhasse a sinodalidade a partir da própria Assembleia. Então, o que é a sinodalidade? É uma igreja que caminha junto, onde todos ouvem a todos, onde todos têm voz. Então, nós já estamos treinando a sinodalidade na igreja, nesta Assembleia. E essa Assembleia na América Latina vai ajudar toda a Igreja Universal a entender que é assim que nós devemos caminhar juntos, onde todos são respeitados, onde todos têm a sua voz, onde todos participem. Eu gostaria de partilhar um pouco o dia de ontem, foi o 5º dia, cujo tema foi sinodalidade do povo de Deus. Ou seja, todo o povo de Deus é chamado a participar. Todos os batizados devem ter a sua voz dentro da igreja, deve ter sua voz respeitada. E aqui eu gostaria de lembrar algumas ideias-chaves do dia de ontem, né? Eu não vou falar aqui de cada um dos oradores, daqueles que fizeram reflexão, mesmo dos testemunhos, não vou citar nomes, porque foram muitas pessoas, mas vou citar um pouco quais são as linhas centrais da reflexão de ontem. A pluralidade é um dom para a igreja. Então, uma igreja plural, uma igreja que é diferente no seu todo, que não tem só um grupo de pessoas. Tem os ministros ordenados, mas tem uma enorme quantidade de ministérios, de serviços, de pessoas, mulheres e homens que doam a sua vida na igreja. Então, essa pluralidade é um dom para a igreja. Não deve nos incomodar, muito pelo contrário. Esse é o grande chamado à sinodalidade, uma igreja que caminha junto, onde todos têm voz, onde todos têm vez, onde todos sejam respeitados nos seus trabalhos, na sua capacidade de doar, naquilo que sabe fazer, naquilo que pode oferecer para a igreja e para o mundo. Nós tivemos um bonito momento de oração, um momento de silêncio em que rezamos por todas as vítimas da pandemia. A pandemia foi muitas vezes lembrada, porque foi uma situação
que todo mundo enfrentou e ainda está enfrentando, porque nós vemos que, infelizmente, tem voltado na Europa, agora descobriram uma nova cepa na África do Sul, e isso nos entristece muito. Aproveito para falar, eu tinha denunciado outro dia nas mídias que a África continua sendo um continente esquecido pelo mundo, onde nos outros continentes 50% das pessoas já estavam vacinadas, e na África, quando eu denunciei há um mês e meio atrás, apenas 2,5% da África estava vacinada. Então veja, agora que está mais ou menos em 5% da população africana vacinada, agora surge ali uma nova cepa, que todo mundo está preocupado, já começaram a fechar fronteiras. Por que isso? Porque a vacina não chegou. A vacina não chegou, então o vírus ele pode ficar circulando, não é? Então é preciso que nós olhemos isso, que como igreja nós denunciemos. Há muito preconceito ainda na nossa sociedade. Há um preconceito contra os negros, contra os pobres, contra os indígenas, contra as pessoas que pensam e que são diferentes de nós. É preciso nós darmos passos concretos, porque as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, sempre têm consequências. Nós conversamos ontem também na Assembleia que todos somos discípulos missionários em saída e queremos chegar todos juntos e a tempo. Não alguns correndo na frente e outros ficando caídos pelo caminho, não. Nós refletimos que um dos nossos irmãos, o secretário da Comissão Pontifícia para a América Latina, o senhor Rodrigo, ele nos lembrou que Aparecida deve ser retomada, como o Papa está nos pedindo. Ele trouxe de maneira muito especial os números 11 e 12 de Aparecida, não é? Porque há muitas tentações na igreja, e uma das tentações é o clericalismo, não é? Tudo está voltado, tudo está em torno do padre, o padre que tem que decidir tudo sozinho, e não pode ser assim. Por isso nós temos os conselhos comunitários, os conselhos paroquiais, os conselhos diocesanos, uma igreja cada vez mais com uma ampla participação, onde todos têm voz e todos podem participar das decisões. Ele falou também, além do clericalismo, do ortodoxismo. Pessoas que têm se apegado muito a doutrinas, e pessoas que têm olhado muito para o passado, querendo trazer coisas do passado que já mudaram. Nós tivemos o Concílio Vaticano II, que colocou a igreja em diálogo com o mundo. Muitas coisas mudaram, o mundo mudou, nós mudamos. E há pessoas que querem viver do passado, não é? Falou-se também do laicato, todo o tempo se falou do laicato, dos leigos, né? Leigos e leigas, que são sujeitos plenos na igreja. Não são apenas trabalhadores, porque ai da igreja se não fosse os leigos, não é? São sujeitos plenos na igreja, devem ter voz, devem ser ouvidos, devem participar das decisões, não é? O que afeta a todos deve ser refletido e aprovado por todos e todas. Eu vou repetir porque isso é muito importante. O que afeta a todos deve ser refletido e aprovado por todos e todas. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Talvez muitos ainda tenhamos dificuldade disso, porque talvez acostumados a decisões que se tomam sozinhos ou num pequeno grupo, não é? É importante ampliar os debates, ampliar as vozes, aguçar bem os ouvidos para ouvir a todos, para depois se chegar a decisões, a consensos.
A conversão pastoral e a sinodalidade têm que estar juntas. Temos que superar estruturas caducas. Superar estruturas caducas. Não é? É preciso reformar as mentes e as estruturas. Isso não significa negar as vocações concretas na igreja, os ministérios, o trabalho do bispo como pastor, como alguém que orienta, que caminha junto, não é, que tem uma palavra, mas todos devem ser ouvidos. Né? Aqui foi feita uma homenagem aos ministros extraordinários, às pessoas que lá nas suas comunidades rurais, lá nas comunidades mais longínquas, nas periferias, pessoas que servem a sua comunidade com um trabalho simples, um trabalho humilde, mas tão importante para manter de pé a nossa igreja. E aqui foi lembrado que as luzes das primeiras comunidades cristãs, que nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, e o Papa tem nos insistido, reler os Atos dos Apóstolos, devem nos iluminar. Nós devemos aprender ao escutar, ao ver, ao reler essas comunidades. Alguém citou o José do Egito. José do Egito, quando perguntaram a ele onde ele ia, ele respondeu: eu vou buscar meus irmãos. Vou buscar meus irmãos. Então é importante nós sairmos também em busca dos nossos irmãos. Há muita gente perdida, há muita gente precisando de uma palavra, de um alento, de redescobrir o caminho. Então, ser igreja em saída é isso, é ir buscar os irmãos e as irmãs. Não para fazer proselitismo, não é? Mas para resgatar a vida, para ajudá-los a se levantarem, para que depois eles façam as suas escolhas, não é? Eles possam, quem sabe, fazer parte da nossa comunidade de fé por escolha deles, mas o que está em primeiro lugar é a vida, é o respeito pela vida, é o resgate da vida. E muitas vezes foi falado isso, que o Espírito Santo, ele nos desinstala e ele muitas vezes até nos incomoda. Nós estamos dispostos a sermos incomodados pelo Espírito Santo? Oxalá todos nós estejamos, porque o Espírito Santo, ele não tem barreiras, ele não segue nenhuma cartilha, ele ilumina, ele nos ajuda a ler a realidade e ele nos ajuda a dar respostas novas para esses problemas dos dias de hoje. Nós não podemos querer dar respostas prontas, antigas, para problemas novos. Deixemos-nos iluminar pelo Espírito Santo de Deus na nossa igreja e nós, como igreja, não tenhamos medo de dar passos. Não tenhamos medo da sinodalidade, não tenhamos medo da participação de todos e todas. É isso que essa Assembleia está nos mostrando. Ontem foi um dia muito rico e eu tenho certeza que hoje, nessa mensagem final, estarão ali as reflexões, os pensamentos de todos e todas que participaram dessa Assembleia e de todos os que não participaram agora da Assembleia, mas participaram dando sugestões, aqueles que procuraram as redes sociais e se inteiraram do que estava acontecendo, e todos nós, nesses próximos meses, nas nossas comunidades, paróquias, vamos participar do sínodo. Essa Assembleia já foi um ensaio para aquilo que vai acontecer em toda a igreja, com a convocação do sínodo sobre a sinodalidade. Participemos e sejamos igreja. Aguçemos esse nosso sentido de pertença. A igreja é nossa, nós somos a igreja. E queremos dar passos concretos, ouvindo o apelo de Jesus e seguindo as orientações do nosso Papa Francisco. Um grande abraço a todos e todas e depois voltamos para ler a mensagem final dessa Assembleia.
Um grande abraço e amanhã, domingo, procurem participar, procurar nas redes sociais a missa de encerramento da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Um grande abraço.